A utopia e o estudo da cidade, as transgressões, o universo suburbano, os fenômenos sociais, a experiência cotidiana e o estilo de vida. A antropologia urbana é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. Imagens que provocam, fazem pensar e questionar realidades. Um olhar estético para reavaliar o consumo das cidades e nas cidades, instigando interpretações variadas do cotidiano. Essa é a proposta da exposição Texturas Urbanas, em cartaz no Metrô Rio. O fotógrafo Márlio da Silva, autor das fotos captadas em 8 cidades da Europa e da América, comenta seu trabalho no programa de hoje. Ele procurou transformar a própria experiência cotidiana em objeto de reflexão. Intelectual público com livros e artigos publicados aqui no exterior, Gilberto Velho conferiu projeção internacional à antropologia urbana brasileira, da qual foi pioneiro e fundador, com a dissertação de mestrado, A Utopia Urbana. Para homenagear uma das trajetórias mais férteis das ciências sociais do Brasil, foi lançado este ano o livro Gilberto Velho, um antropólogo na cidade, com ensaios selecionados por 3 ex-alunos de Velho. Entre eles, o antropólogo e historiador Celso Castro, o nosso entrevistado de hoje. Celso, que levou você, o Hermano Viana e a Karina Kushner a organizar essa coletânea de ensaios do Gilberto Velho e apresentar para o público? Acima de tudo, foi uma homenagem ao Gilberto, né? Gilberto havia falecido há 1 ano, morreu ano passado. E a editora Zahar, pela qual foi publicado, né, Gilberto teve um papel muito importante na área das ciências sociais, tendo sido o diretor, né, o criador e o diretor da coleção de antropologia social. Qual é a característica que você acha assim, mais forte dele como intelectual público e como professor, amigo, colega, que parece que ele reunia, vocês contam aqui, que ele reunia sempre os ex-alunos, os alunos, né, os doutorandos, e trabalhavam com ele em festas, organizações, assim, organizava eventos para vocês confraternizarem. É verdade. Gilberto tinha uma característica muito rara e difícil de encontrar, que ele equilibrava, né, de uma forma bastante, enfim, peculiar, todas essas dimensões que você mencionou. Quer dizer, ele era professor, um excelente professor, orientador também, mas, ao mesmo tempo, Gilberto teve uma participação grande no mercado editorial também, publicando, né, pela primeira vez no Brasil, autores importantes internacionais ou nacionais, livros que ele publicou, por exemplo, Roberto da Mata, Carnavais, Malandros e Heróis, a primeira edição foi na coleção de antropologia social do Gilberto. Clifford Geertz, Marshall Salins, uma série de autores muito importantes, né, do Brasil, ou internacionais, que ele publicava. Assim como também ele publicou vários primeiros livros de autores brasileiros, o que era também algo muitas vezes difícil em algumas editoras. É o caso do Roberto da Mata. Não, o Roberto da Mata já tinha publicado os lados, mas, por exemplo, Carnavais, Malandros e Heróis, que é o clássico, um grande clássico dele, foi publicado pelo Gilberto. Mas também teve o papel de intelectual público, como você falou, que ele valorizava muito. Gilberto fazia questão de procurar falar publicamente, falar de uma forma clara, que as pessoas compreendessem. O Gilberto tem um diálogo muito intenso, por exemplo, com a área psicologia, psicanálise, psiquiatria. Ele vai ter um debate muito rico e muito importante, como terá também com a área de história. Ele tinha também essa dimensão muito abrangente do conhecimento, né, de não ficar sempre a perspectiva de não ficar isolado no campo da antropologia só. Agora, qual é a ideia que esse título encerra? Um antropólogo na cidade. Esse, eu acho que é a marca original do Gilberto no campo das ciências sociais, da antropologia em particular no Brasil. É um antropólogo na cidade. Então, ele está estudando a cidade, mas ele também está estudando na cidade as grandes questões da antropologia
na época em que ele começou a fazer suas pesquisas sobre religião, parentesco, conflito, sociabilidade, esses temas todos clássicos da antropologia. Ele traz a reflexão para o ambiente urbano. Qual era a grande novidade disso na época? A antropologia, ela no seu desenvolvimento, havia se concentrado, na tradição clássica, no estudo daqueles mais exóticos ou menos familiares, né? Índios do interior da Amazônia, nativos das ilhas dos mares do sul, do ponto de vista, né, do cientista social, do antropólogo europeu, americano, você estudava aquele mais distante, exótico, diferente. E, claro, tinha um movimento de, através disso, você perceber questões da sua própria sociedade. Isso está muito marcado na história da antropologia. Quer dizer, quando ele vem estudar a experiência própria, né, se concentrar na experiência própria de morar, né, de morador de um prédio de apartamentos conjugados em Copacabana, é uma grande novidade para a antropologia. No campo brasileiro, sem dúvida, e não só no Brasil. É raro achar pesquisas desse mesmo tipo na mesma época sendo feitas. Gilberto tem uma característica muito original. Mas, aos poucos, começou-se a estudar, vamos dizer, áreas mais próximas, mas mesmo assim periféricas. Favelas, populações rurais que migraram para a cidade. Campesinato, era um tema bem, né, logo anterior já existia na ciência social isso, mas o Gilberto ele vai fazer a sua tese de mestrado estudando o que seria, vamos dizer, um estilo de vida urbano, mas tendo como campo de pesquisa um prédio de conjugados em Copacabana, onde ele morou, entendeu? Isso era muito original da época. Sem dúvida, muita gente via com alguma estranheza. Será que isso é, enfim, legítimo? Será que isto é antropologia? Não está estudando? Mas o Gilberto chamava a atenção para um aspecto muito importante que tem no capítulo do livro, Observando o Familiar. Ele chamava a atenção que o familiar não é necessariamente conhecido. A gente pode, não só pode, como acontece no nosso cotidiano na cidade, de conviver, passar por uma série de tipos sociais que a gente sabe que existem, mas não conhece eles, né? Então, o Gilberto dá o exemplo, ele pode passar e ver na praia um grupo de surfistas, operários da construção civil, são tipos sociais. A praia é bem emblemático disso, né? Porque são vários, como a gente chama hoje, tribos. Sim, a gente convive com várias dessas tribos, que são familiares, mas não são conhecidas. Quer dizer, o tipo de investimento intelectual e até existencial, o Gilberto chamava a atenção para isso, que se tem que fazer para conhecê-los, é muito parecido e não é diferente do processo que você faz para entender o exótico, aquele distante que está perdido, né, nas florestas ou nas ilhas do Mar do Sul, no interior, né, do continente africano. Agora, ele tinha para si, para os alunos, explorar a concretude da cidade, né? Nesse sentido, quais os temas que ele elegia? Era extremamente abrangente e tanto que nós temos aqui, eu fui estudar no meu mestrado, só para dar alguns exemplos dos organizadores, eu fui estudar, vamos dizer, a construção da identidade do militar. Hermano Viana foi estudar bailes funk. Carioca, na época, era um grande desconhecimento das classes médias e da elite, né? E Karina foi estudar o cotidiano desses políticos, chamados clientelistas, né? Que têm seus currais eleitorais, suas bases eleitorais, né? Como é que é o cotidiano da política? Quer dizer, são temas muito variados. A curiosidade isso é que faz dele... a concretude da cidade, é isso, Celso? Sim, concretude da cidade também, o que ele sempre enfatizava, de perceber na dimensão cotidiana os processos de interação social, a sociabilidade, né? Esse era um tema muito caro ao Gilberto, em todos esses diferentes, né? Não era um mosaico só de diferentes assuntos, mas tinha questões teóricas e métodos mais gerais que, de alguma forma, unem essas pesquisas isso que nós vamos falar bastante no próximo bloco. Agora, nós vamos ver um olhar para o ser humano em situações do cotidiano de 8 cidades, que gera imagens repletas de expressões simbólicas. É a exposição Texturas Urbanas. Vamos ver a seleção de fotografias de Márlio da Silva e conversar com ele sobre as imagens. Na exposição Texturas Urbanas, o fotógrafo Márlio da Silva retrata imagens captadas entre 2012 e 2013 em cidades da Europa e da América.
Com o objetivo de explorar a estética do decadente, o artista registra em preto e branco a realidade de subúrbios e áreas urbanas degradadas. A exposição acontece no metrô do Rio de Janeiro, na estação Siqueira Campos, espaço onde circulam, em média, 1.400.000 pessoas por mês. Márcio, quais são as cidades representadas na exposição? Bem, eu comecei com a cidade onde eu moro, que é Amsterdã. Depois eu fui para Paris para buscar inspiração nesse meu projeto, porque Paris é a capital, a cidade-mãe da fotografia, e lá eu busquei inspiração, que é o tipo de abordagem eu daria para o projeto, né? Depois eu segui minha sequência, que foi para Londres. Depois eu tive também em Nova York, Rio de Janeiro, que é uma cidade também que eu gosto. E essas seriam as cidades principais, né? Mas eu incluí outras cidades interessantes também, que foi Bruxelas, que era ali pertinho de Amsterdã, Berlim, que é uma cidade que na Europa é muito interessante, a efervescência cultural lá é muito bacana. A Corunha, na Espanha, que para dar um toque latino também no trabalho, né? Explorar um pouco, não ficar só nos anglo-saxônicos, né? São cidades de países com cultura muito diferentes entre si, né? E as pessoas também se comportam diferente em relação a ser fotografadas, há peculiaridades assim que você notou? Isso é uma coisa muito interessante. Cada local, a pessoa se comporta de uma maneira diferente. Se você for ver, por exemplo, o povo de Nova York, de Londres, não liga muito para ser fotografado. O povo de Paris, dependendo da etnia, né? Eu descobri, por exemplo, que os africanos, você não pode tirar a foto deles sem permissão, que eles têm uma ideia, eles têm uma crença, que se você fotografar alguém sem permissão, você está tirando a alma dele, está roubando a alma. Eu via isso, os índios brasileiros tinham essa mesmo? crença, né? O povo carioca também é muito interessante, porque o carioca, eu acho que toda a mídia que tem no Rio, ele gosta de ser fotografado, porque eu acho que ele imagina que vai ser no jornal ou na TV, mas ao mesmo tempo ele é meio desconfiado. O espanhol odeia ser fotografado. Mas, como eu estou na rua, tenho que fotografar, e o meu lema é o seguinte: arruma o abacaxi e depois descasca. Márcio, você procurou um ponto comum para Sim. dar assim, uma linha, um fio condutor para a sua exposição? Sim, porque num projeto, eu faço um projeto conceitual, atualmente pode se definir como documentário conceitual. Eu, usando o filme, eu descobri que o filme casava muito bem com a textura da cidade. E eu tenho uma certa atração por aquele lugar decaído, degradado, onde já está aos pedaços, mas tem muita história para contar. Então eu explorei isso, para tentar também fugir daquele glamuroso que a cidade tem. Eu não vou você fotografar. falou que tem muita história para contar, não é? Geralmente esses lugares estão fora daquele centro mais glamuroso, né? Você tem que, em Paris, tem que pegar o ônibus e ir para a periferia. E depois que você escolheu os lugares, o que chamava mais atenção? A expressão das pessoas, a forma como elas se movimentam, se reúnem, o que chama a atenção do fotógrafo? Então primeiro eu escolhi o local a partir da textura que o local oferecia, e depois eu ficava em posição que seria, como eu definiria, de caça, entendeu? Esperar que alguém se inserisse naquele cenário para mim poder colocar a pessoa dentro do cenário, porque o ser humano, ele vai também contar uma história junto, ele vai mostrar quem vive ali e como a pessoa se relaciona com aquele lugar e às vezes também comigo, né? Que fotógrafos você usou como referência para esse seu trabalho?
Como referência, realmente começando em Paris, a gente tem o grande Cartier-Bresson, que é um grande mestre universal da fotografia, mas também teria outros fotógrafos que me influenciaram. Tem um que eu gosto muito, que é William Klein, que é um americano que tem uma história muito interessante, que morava em Paris também. Reno Grant, que é um americano também de Nova York, que também explora a rua, né? Eu gosto também de um fotógrafo atual inglês que se chama Martin Parr. Então esses fotógrafos foram os que me inspiraram muito no trabalho, né? No próximo bloco... Várias vezes eu me vi pensando como é que o Gilberto estaria acompanhando, escrevendo, por exemplo, né, sobre essas manifestações. E ainda... Gosto de sentir que a imagem está naquela película de celuloide, que é diferente de saber que a imagem está gravada num chip de computador.